aqui de Curitiba, então muita satisfação de poder falar para todo mundo. Se tem pelo menos uma coisa que essa pandemia nos proporcionou, foi essa possibilidade de falar para públicos maiores, né? Agora, isso de eu propor alguma fala a respeito de Frankenstein ou a respeito da Mary Shelley e ter uma explosão de público, não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu inúmeras vezes em alguns outros eventos onde eu fui falar sobre Frankenstein e sempre tem muita gente. E, naturalmente, eu não me iludo que as pessoas veem pelos meus belos olhos. A questão é que, realmente, Frankenstein exerce um fascínio e um poder atrativo e imaginativo sobre a sociedade ocidental toda, que é realmente muito impressionante. E pensar que se trata de uma obra que tem 200 anos, que foi escrita por uma menina de 19 anos, sobre questões relacionadas à ciência e à tecnologia. E acho que nada mudou nesses 200 anos, nada mudou tão rápido quanto a ciência e a tecnologia. Então, era de se esperar, ou pelo menos eu esperaria, que 200 anos teriam invalidado essa obra. Tem tantas outras obras de ficção científica que acabaram sendo, se não invalidadas, mas que pelo menos perderam um pouco da sua relevância em função das novas tecnologias que surgiram. E isso nunca aconteceu com Frankenstein. Frankenstein virou um ícone pop, e para além de um ícone pop, virou também um elemento muito presente da cultura ocidental. Não há praticamente quem não conheça pelo menos a palavra Frankenstein. Mesmo quem não conhece Mary Shelley, mesmo quem não conhece o romance, quem não conhece o livro, vai conhecer algum filme, vai conhecer algum seriadinho, vai conhecer o Maurício de Souza, vai conhecer alguma adaptação, reaproveitamento de Frankenstein, que atesta, obviamente, para o significado profundo desse livro. Mas eu quero tentar falar hoje um pouco menos de Frankenstein e um pouco mais de outras obras, e eu quero justamente tentar fazer uma reflexão sobre o problema que acabou sendo causado pelo sucesso estrondoso que esse romance acabou representando, né? Então, eu trouxe esse próximo slide com essa listinha de datas, eu vou comentar muito rapidamente cada uma. São datas que são fundamentais para a gente pensar no que aconteceu e no porquê que a Mary Shelley acabou sendo amplamente conhecida como a autora de uma obra só, que ela não é e nunca foi. E acho que a principal reflexão que eu consigo fazer sobre isso nesse momento é que, para que a gente possa entender qualquer coisa em relação a Mary Shelley e em relação à obra dela, é preciso a gente ter em mente que toda a obra da Mary Shelley e uma parte muito grande da recepção e da crítica da obra da Mary Shelley são essencialmente marcadas por dois fatores. O primeiro é o fato dela ser mulher, e é a experiência dela enquanto escritora mulher. E o segundo é a morte da mãe. E não qualquer morte, né, mas a morte da mãe da Mary Shelley em decorrência do parto da própria Mary Shelley. Então, à medida que eu for tratando das outras questões, eu vou sempre, ou vou me referir a isso, ou mesmo que eu não me refira a isso, tenham em mente essa questão. Lembrem que Frankenstein foi publicado anonimamente, foi toda uma confusão para conseguir publicar o livro, dificilmente ele teria sido aceito por qualquer editor da época com o nome de uma mulher.
e como a Mary Shelley não quis, a exemplo de outras escritoras do período, adotar o nome de um homem, um pseudônimo masculino, ela acabou publicando anonimamente, como muitas outras mulheres faziam na época, e isso causou uma série de complicações. Mas, então, tendo isso em mente, né, a escritora, toda a obra dela é marcada pela condição de mulher e pela condição de escritora mulher, num círculo que se pretendia muito intelectual e muito progressista, mas que era bastante conservador em alguns aspectos e certamente bastante machista e patriarcal. E ainda por cima, o fato da mãe ter morrido 11 dias depois do nascimento dela, em decorrência de complicações do parto. O que são as datas? 1797, nascimento da Mary Shelley, finaleira do século XVIII, ela nasce em 30 de agosto, a mãe dela, a Mary Wollstonecraft, morre em 10 de setembro. E a mãe dela é a célebre proto-feminista, digamos assim, inglesa. Tinha uma obra, à época da morte dela, do nascimento da Mary Shelley, tinha já uma obra substancial, teórica, sobre feminismo, embora não tanto se usasse a palavra feminismo, mas questões relativas à mulher, e também uma obra literária e filosófica que a Mary Shelley leu muito cedo, na adolescência, com 12, 13, 14 anos, ela já vinha lendo os textos da mãe. 1816 é o célebre, icônico episódio, que a essas alturas praticamente todo mundo já conhece, de quando a Mary Shelley foge de casa com o então namorado, futuro marido, poeta Percy Shelley, e a meia-irmã, a Claire, e se hospedam lá na casa de verão do Lord Byron na Suíça. É o célebre episódio em que rola o concurso de histórias de terror, e os grandes poetas da época, o Shelley e o Byron, escrevem umas coisinhas qualquer lá, e a Mary Shelley escreve simplesmente Frankenstein. Isso em 1816. 2 anos depois, 1818, é a publicação da obra. A publicação anônima de uma obra que se tornou conhecida, pelo menos entre o público leitor. Isso é sempre importante ter certas ressalvas em mente, né? A obra se tornou conhecida quase que da noite para o dia, mas entre as pessoas que liam na Inglaterra, entre as pessoas que eram alfabetizadas e que tinham condições de gastar dinheiro com livro, né? Ou seja, um círculo restrito, mas ainda assim, no meio literário, foi um sucesso imediato, só que foi um sucesso negativo, né? Foi um sucesso de pessoas dizendo, meu Deus, que horror, que história mais terrível, que coisa mais amoral ou imoral. Se a gente for olhar a crítica, a recepção do Frankenstein pela crítica na época, dificilmente se vai encontrar alguma coisa positiva. Os comentários são, em geral, devastadores. E talvez por isso mesmo, isso incentivou a leitura, né? Todo mundo ficou muito curioso, todo mundo quis ler. Muito rapidamente surgiram adaptações para o teatro, rolou, inclusive, protestos na rua, manifestações, as pessoas com cartazes dizendo não assista, né? Não vá assistir essa peça imoral. Essas coisas, né? Gente louca protestando na rua sempre existiu, não é uma exclusividade do nosso país, nem do nosso tempo, sempre teve. 1831 é a terceira edição do Frankenstein, teve uma segunda edição, acho que em 23 ou 26, não me lembro, e a terceira definitiva edição, que foi revisada, e a qual a Mary Shelley acrescentou aquele famoso texto introdutório, que ela conta como que ela escreveu esse livro, ou como que foi, pelo menos, a motivação, e 1831 é o texto definitivo. Quando a gente compra hoje uma edição de Frankenstein, muito provavelmente a gente vai adquirir o texto que ela revisou em 1831, e nessa época, Frankenstein já era um romance razoavelmente conhecido na época. Corta e pula para 1910,
surgimento do cinema, o cinema está dando os primeiros passos, e surge a primeira adaptação para o cinema de Frankenstein. E nesse momento, isso é um momento crucial para a história do Frankenstein, porque ele sai do âmbito da literatura, entra no âmbito do cinema, que foi onde ele realmente se tornou famoso e conhecido. Muito do imaginário que a gente associa hoje a Frankenstein, o que as pessoas conhecem de forma geral, toda aquela história do laboratório, do cientista, dos maquinários, daquela coisa com raios e trovões e tal, uma boa parte disso vem do cinema. E muitas vezes o que os filmes mostram nem está no romance, nem é mencionado. O laboratório do cientista é rapidamente mencionado e no romance, né? Assim como é a questão do raio, do trovão, a questão da eletricidade, que obviamente tem um papel importante, mas aquele show pirotécnico da criação da criatura, isso é uma invenção do cinema. E do cinema, o cinema foi, acho que, um campo talvez mais fértil por Frankenstein do que foi a própria literatura, que foi o grande boom. E aí ele passou a entrar também para os seriados, passou a ocupar, além do cinema, a televisão, e isso culmina no momento atual das plataformas de streaming. Metade do catálogo da Netflix tem alguma coisa a ver com Frankenstein, ou Mary Shelley, ou assuntos associados, né? À medida que Frankenstein teve aquele super boom no cinema, ele foi meio que esquecido na crítica literária. E ele foi resgatado em 1976, com a publicação de um livro, de um estudo crítico, chamado Mulheres Literárias, de uma autora chamada Ellen Morse. Esse livro e essa autora que são os principais responsáveis pelo resgate do Frankenstein na academia, e a partir de então, Frankenstein começa a ser muito devagarinho incorporado ao mundo oficial, digamos assim, dos estudos literários. Em 2018, foi a já célebre também comemoração dos 200 anos do Frankenstein, um momento em que ficou, eu acho que bastante claro para todo mundo que Frankenstein tinha se tornado esse grande elemento da cultura ocidental, esse elemento do imaginário da cultura ocidental, e já estava mais ou menos estabelecido que a Mary Shelley era quem? A autora do Frankenstein e nada mais. Isso é uma coisa que há alguns anos me incomoda um pouco, pensar que a Mary Shelley se tornou a autora do Frankenstein apenas. Não que isso seja pouca coisa, e não que isso seja negativo em qualquer sentido, é claro que não. Se ela não tivesse feito absolutamente mais nada da vida, para além de escrever Frankenstein, ela já seria uma grande autora. Só que a questão é que a Mary Shelley escreveu muito, ela foi uma autora muito produtiva. E em 2020, nos encontramos nós nessa distópica situação de estar no meio de uma pandemia global, e aí, finalmente, alguma atenção começa a ser dada para o outro romance da Mary Shelley, que é sempre tratado como o outro romance da Mary Shelley, que é um livro que ela publicou em 1926, que se chama The Last Man. Esse livrinho aqui, que vocês podem ver, ele é bem recheadinho. E esse é o terceiro romance publicado pela Mary Shelley. Sempre se referem a ele como o outro, né? O outro livro que ela escreveu. Então, aos pouquinhos, ela começa a ser entendida como a autora do Frankenstein e do Último Homem, o que também é bastante incorreto. Então, eu trouxe os dois próximos slides, eu não vou comentar em detalhes em função do tempo, mas é que para que vocês percebam a amplitude da obra da Mary Shelley. Ela escreveu 7 romances, não faz sentido nenhum a gente pensar nela como a autora do Frankenstein.
Ela escreveu peças de teatro, 2 peças de teatro com temas clássicos / mitológicos, uma coisa que pouco se enfatiza a respeito da Mary Shelley, mas ela era uma grande leitora dos clássicos, uma grande leitora de Homero e dos tragediógrafos. Ela escreveu contos. É um pouco difícil estimar exatamente quantos contos ela teria escrito exatamente, mas na estimativa da Miranda Seymour, que é uma das principais biógrafas, uma das muitas biógrafas da Mary Shelley, escreveu essa biografia também bem gordinha, ela estima que seriam em torno de 20 contos. Alguns deles, como vocês podem ver ali, pela data, publicados póstumamente. Em 76, publicação dessa coletânea, em 98, portanto, muito recentemente, descobriram aí esse outro conto da Mary Shelley, e ela tem também 2 livros de literatura de viagem, que são, inclusive, muito interessantes para se pensar certas questões relativas ao Frankenstein, e aos outros romances dela também, né? Dos outros romances, eu vou só mencionar muito rapidamente o segundo, Valperga, de 1823, e o quarto, The Fortunes of Puck Globek, de 1830, porque são 2 romances históricos bem naquele estilo que foi depois, não depois, mas concomitantemente com o movimento romântico, foi um tipo de romance que se tornou muito importante para o desenvolvimento da literatura inglesa do século XIX. Então, vocês vejam que ela transita aí por diversas formas literárias, né? E, além disso, ela tem uma obra crítica e editorial. A obra editorial é principalmente de organizações de edições das obras do marido, porque ele morreu muito cedo. Ele morreu em 1822, não me lembro agora a idade, mas com 32, 33 anos, alguma coisa assim. Deixou uma certa quantidade de textos não publicados, e a Mary Shelley teve aí todo um trabalho de edição, organização e curadoria dessas obras, poemas, traduções, ensaios, e ela própria escreveu também muitos ensaios. Vocês vejam ali que eu deixei o título de 2 obras que não são obras de autoria da Mary Shelley. Essas 2 obras são uma espécie de enciclopédia de biografias de pessoas famosas. A Mary Shelley escreveu alguns ensaios biográficos que aparecem nessas 2 obras. Também não se sabe exatamente qual que é o número, mas a Miranda Seymour, de novo, estima que sejam em torno de 50 ensaios biográficos. Então, é uma quantidade considerável, né? Então, vejam quanta coisa ela escreveu, e vejam como é esquisito a gente pensar na Mary Shelley como autora do Frankenstein, como autora de romances góticos. É óbvio que o gótico tem uma importância muito grande na obra dela, mas a obra da Mary Shelley é muito maior do que isso. E aí o argumento que eu queria trazer hoje não é um argumento muito convencional, é possível que quem for ler e pesquisar sobre o assunto vai encontrar opiniões divergentes, mas eu acho que é crucial nesse momento a gente entender que esse sucesso estrondoso do Frankenstein, embora seja bastante positivo em muitos aspectos, e outros aspectos ele acabou ofuscando o restante da obra da Mary Shelley. E em função desse ofuscamento, a gente não consegue ter uma apreciação e um entendimento do real papel da Mary Shelley dentro daquele contexto, que é um contexto crucial. O século XIX na literatura inglesa, principalmente se a gente pensar em termos de narrativa, contos e romances, é onde está a gênese
de uma parte considerável da ficção contemporânea. Pensem que foi aí que surgiu o romance gótico, um pouco antes da Mary Shelley, aí um meio século antes, mais ou menos, e a ficção científica. Muitos autores colocam o Frankenstein como o primeiro romance de ficção científica. E aí é importante fazer uma ressalva. Não a primeira obra de ficção científica, não o primeiro texto a ficcionalizar em cima de possibilidades da ciência e da tecnologia, mas o primeiro romance moderno. Outros textos já faziam isso muito antes, mas aí em outros gêneros, digamos assim. Mas então, vejam como a Mary Shelley transita, assim, pelo gótico, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do gótico ao longo do século XIX, pela ficção científica, que não aparece exclusivamente no Frankenstein, mas em outras obras dela, mas ela também escreveu literatura de viagem, ela também escreveu romances históricos, mais de um, e ela tem alguns romances que flertam ali muito de perto com aquilo que a gente vai chamar depois do romance psicológico, já mais no final do século XIX, mais no começo do século XX. Eu selecionei essas 3 obras. Em função do tempo, eu vou acabar comentando, de fato, só 2, que é o Valperga e O Último Homem, especificamente O Último Homem, The Last Man, mas no meinho dos 2 ali está a Matilda, que é um romance curto da Mary Shelley, uma pequena pérola, eu diria, amplamente desconhecido, mas que trata muito do relacionamento entre pai e filha. Então, claro que a escrita da Mary Shelley ainda é uma escrita muito marcada pelos hábitos de escrita e pelas convenções do século XIX, e ela traz ainda resquícios de uma escrita do século XVIII. Ela é nascida no final do século XVIII, mas ela também já antecipa algumas características que vão depois se desenvolver mais plenamente nisso que a gente chama de o romance psicológico. Agora, vejam, todos esses 3 livros que estão aqui, e uma boa parte dos outros que eu mencionei, dos romances que eu mencionei, são histórias de personagens que não têm mães. E não por acaso, Matilda é a história de um relacionamento entre filha e pai, porque ela justamente perdeu a mãe. Obviamente é uma história autobiográfica, assim como são todos os romances da Mary Shelley, embora profundamente diferentes entre si. Mas, em função do tempo, vamos adiante. O que eu quero dizer com o problema do Frankenstein é justamente esse ofuscamento que ele acabou causando, né? Em função desse grande sucesso, em função da polêmica que se gerou ali em relação à autoria, quem seria o autor desse livro. Houveram diversas especulações, algumas pessoas chegaram a sugerir que teria sido escrito pelo Dickens. A hipótese que acabou ficando mais aceita é que teria sido escrito pelo marido dela, o Percy Shelley, ele assinou o prefácio. Várias questões que perpassam ali por um certo machismo estrutural, digamos assim, que acabaram deixando a Mary Shelley, a autora em si, meio escanteada, né? Agora, o Frankenstein é, sim, um marco para a literatura gótica, isso é muito importante frisar, assim como ele é também o texto inicial da ficção científica no romance moderno. Mas a gente, se pensar no Frankenstein exclusivamente em função dessas 2 categorias, gótica e ficção científica, a gente vai chegar a um entendimento bastante limitado do que esse romance está fazendo. Em primeiro lugar, porque enquanto literatura gótica, enquanto romance gótico, ele se diferencia muito marcadamente dos primeiros romances góticos que foram
uma das influências da Mary Shelley. Os romances da Anne Radcliffe, dos seus contemporâneos, da segunda metade do século XVIII, um tipo de romance bastante convencional no sentido de empregar sistematicamente certas convenções, né? Não convencional no sentido de conservador. E, então, é um pouco delicado pensar no Frankenstein como uma continuidade direta dessa tradição, que ele não é, de forma alguma. Naturalmente que ele se relaciona de perto com essa tradição, mas ele também inaugura ali um outro tipo de romance gótico que esse autor que eu estou trazendo aqui trata como um romance de ficção científica gótica, porque para ele essas duas formas estão associadas. Essa não é uma ideia amplamente aceita na crítica, mas é uma ideia que eu acho que faz muito sentido aqui. E eu acho que a forma mais bacana da gente pensar no Frankenstein é um romance, naturalmente, que é pioneiro na ficção científica, pioneiro num certo tipo de romance gótico, mas também pioneiro enquanto literatura de viagem. Se a gente lê com calma, a gente vai ver que tem toda uma parte do Frankenstein que é descrição de viagem, que a Mary Shelley gostava muito, consumia muito, e escreveu também. E ele antecipa ainda algumas coisas que eu quero comentar um pouquinho adiante. E aí a gente tem que pensar, então, nesse romance, né? The Last Man, O Último Homem. 2020 é o momento perfeito para a gente ler esse livro. É um romance que conta a história de como uma pandemia global desconhecida, de uma doença nova e desconhecida, surgiu na Ásia e veio paulatinamente se alastrando, chegando na Europa pela Itália, não por acaso, ou por acaso, não sei, atingindo ali muito fortemente aquela região da Itália, da Espanha, e os ingleses observando tudo aquilo e dizendo coisas do tipo: está tudo bem, nós estamos seguros, essa pandemia não chegou aqui, está nos outros países. Negacionistas, né? Temos também negacionistas de uma grande pandemia, também não são privilégio da nossa era. Foi um romance que não fez muito sucesso na época, obviamente, assim como todos os outros romances dela, mas que tem um papel fundamental dentro da obra da Mary Shelley, porque ele está inserido num contexto em que começam a surgir diversas narrativas apocalípticas, né? Esse gênero do romance apocalíptico, que eu digo que tem um papel fundamental, porque ele vai, mais tarde, desembocar na distopia. Eu não acho que seria o caso da gente pensar exatamente nesse livro como uma narrativa distópica, como um romance distópico, nos moldes da distopia do século XX, da segunda metade do século XX, mas sim como um germe da distopia. E pensar nele como um romance que articula de uma forma muito, muito interessante, ainda que talvez incipiente, ele articula características dessas três categorias narrativas, do gótico, por essa sensação da irrupção do monstruoso, desse vírus, dessa doença, não se sabe se é um vírus nessa história, né? Mas dessa doença que surge e se perde o controle dela, assim como o monstro de Frankenstein. Então, essa irrupção do monstruoso vem de toda uma atmosfera gótica. A história se desenvolve dentro de um paradigma realista de ficção científica e ela antecipa certas características da literatura distópica, principalmente na questão do apocalipse, da narrativa apocalíptica. Deixa eu ver. Bom,
Eu estou chegando no final do meu tempo, eu, felizmente ou infelizmente, não tenho tempo de ficar contando os detalhes do enredo. É um livro muito representativo do século XIX, não é um livro muito fácil de ler, é uma história longa, ele é bem gordinho, né? Muitas páginas escritas naquele estilo demorado de final do século XVIII, início do século XIX, com muitos detalhes. A gente fica sabendo a vida do personagem desde quando o pai dele conheceu a mãe e tudo que aconteceu e tal. Mas ainda assim, eu acho, né, minha opinião pessoal, acho que é um livro que tem muito para nos dizer e que ocupa uma posição central na obra da Mary Shelley. Até por ser uma espécie de marco inicial e, portanto, de influenciador de uma série de outras narrativas apocalípticas que começaram a surgir ali naquele momento. A Mary Shelley escreveu esse livro, publicou em 26, né, escreveu logo antes, logo depois de uma grande epidemia já me esqueci qual foi a doença, mas uma grande epidemia que teve também no Oriente Médio, na Ásia, chegando na Europa, causou muitas mortes, centenas de milhares de mortes, e a publicação desse livro, nessa época, foi entendido como um livro de muito mau gosto. Mas Frankenstein também foi tido como um livro de muito mau gosto, porque, enfim, né, histórias que nos provocam questionamentos éticos e morais bastante profundos costumam gerar reações adversas, negativas, principalmente, então, quando são escritos por uma mulher. E mesmo que não tenha o nome dela na capa, e The Last Man, se não me engano, também não tinha, ao que eu me lembro, também foi publicado anonimamente, mas chega um ponto que a autoria já era conhecida, as pessoas já sabiam que tinha sido escrita pela filha do William Godwin, que era também um escritor famoso da época, né? Mas, então, me encaminhando aqui para uma conclusão, eu acho que o principal que eu queria dizer é isso, né? Se a gente pensa na Mary Shelley, enquanto autora de Frankenstein, ou enquanto autora de romance gótico, de ficção científica, a gente perde uma parte muito significativa do que a obra dela representa para o século XIX. E perdendo isso, a gente perde uma parte muito significativa da compreensão da literatura do século XIX, que, em muitos sentidos, digamos assim, a mãe de muitas tendências da literatura contemporânea. Acho que essas três categorias narrativas, gótico, ficção científica e distopia, nunca estiveram tão relevantes, nunca estiveram tão presentes na produção cultural do Ocidente, né? Tá pipocando aí todo dia, não sei se todo dia é exagero, né? Mas toda hora tem um filme novo, uma série nova, alguma coisa que articula essas formas narrativas. Eu daria de exemplo, muito brevemente, isso que tanto o Dudley quanto o Matheus comentaram no começo, que eu já falei a respeito em outros momentos, que é a série Black Mirror, que, na minha opinião, essa série faz exatamente esse imbricamento das três formas. Tradicionalmente não, Black Mirror é muito novo para ser tradicionalmente, mas o entendimento mais geral é que Black Mirror é ficção científica. No máximo, a gente chega numa dobradinha ali de ficção científica e distopia, o que faz muito sentido, claro, né? Mas se a gente deixar de fora o gótico, deixar de fora o elemento gótico de Black Mirror, acho que a gente também
vai chegar num entendimento que é bastante limitado. Então, esse imbricamento dessas três formas, que é muito relevante para 2020, para a produção cultural, artística, literária e cinematográfica do século XXI, do nosso momento presente, está desenhado com riqueza de detalhes na obra da Mary Shelley e em como ela se desenvolveu ao longo do século XIX. Então, eu acho que promover um entendimento maior do conjunto da obra da Mary Shelley é promover um entendimento maior de várias tendências bem relevantes da literatura contemporânea, de língua inglesa, principalmente, mas também de outras línguas, né? Eu deixo algumas referências aqui, se alguém, por acaso, quiser anotar, posso passar depois. E acho que era isso que eu principalmente queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa que tenha passado, porque você está assim, contando o tempo, mas acho que fluiu tão bem e conseguiu terminar bem dentro do tempo, assim. Se tiver alguma coisa que você queira retomar, repetir, né? Ou também, assim, se a gente quiser fazer perguntas também, mas não sei se tem alguma coisa que tu queira retomar, porque eu senti que algumas partes ali tu disse, eu queria poder falar mais disso. Se tem alguma coisa assim que tu gostaria de retomar agora? É que se você me der muita abertura, a gente fica aqui até a meia-noite. Mas eu acho que eu destacaria uma coisa que dá para complementar, é o elemento da distopia nesse terceiro romance da Mary Shelley, que, como eu disse antes, não acho que seja o caso de tratar dele como um romance distópico, mas como um dos primeiros romances, e na verdade Frankenstein também, a fazer esse questionamento, né? Temos todas essas possibilidades que a ciência está nos oferecendo, a ciência e a tecnologia. Estou falando lá do comecinho do século XIX, né? Revolução Industrial, Revolução Científica, muita empolgação mesmo, em relação às possibilidades da ciência, o surgimento de uma certa fé naquilo que a ciência pode nos oferecer, né? O começo daquela conjuntura histórica e social que o Nietzsche vai dizer depois que é a morte de Deus. Né? Aquele momento em que a Mary Shelley está escrevendo esses dois romances é o momento que o Nietzsche chama de que Deus está morto. É ali que Deus começa a morrer, porque é ali que surge um novo paradigma em que a nossa fé, em geral, né, enquanto seres humanos, não é mais direcionada a questões de ordem espiritual, mas passa, obviamente que isso é um processo, né, não aconteceu do dia para a noite, mas a gente passa a transferir a nossa fé de um paradigma espiritual para um paradigma tecnológico e científico, de forma que se eu estou doente, eu não vou no padre, eu não vou no curandeiro, eu vou no médico. Se eu estou doente, eu não quero uma bênção, eu quero uma vacina, por favor, uma vacina. Não quero que rezem por mim, eu quero tomar uma vacina. Então, não importa se isso é bom ou ruim, não estou fazendo nenhuma espécie de julgamento de valor, não é essa a questão. A questão é que foi isso que aconteceu. Né? Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive um momento crucial no desenvolvimento dessa ideia. Né? Tinha toda essa grandíssima empolgação com as novidades da ciência, mas também o que nos gera empolgação, normalmente, curiosidade, também nos desperta um pouco de medo, né? E o lugar de reflexão que a Mary Shelley soube ocupar, principalmente nesses dois romances, é o lugar de explorar esse medo. E ela foi uma das primeiras grandes artistas a explorar a seguinte questão: e
se a gente tomar na cara com essa história de ciência e tecnologia? E se der tudo errado? E se isso fugir do nosso controle? E ela explora isso muito belamente em Frankenstein, tanto que agora, contemporaneamente, século XXI, a ciência está ainda se debatendo com essas questões éticas e morais em relação àquilo que é possível fazer com os seres humanos em função das novas tecnologias. E ela explora também muito bem essa questão no seu terceiro romance, no The Last Man, em que a pergunta é a mesma, né? É outra figuração da mesma pergunta, mas ela pergunta o que vai acontecer se, de repente, nós formos assolados por uma doença misteriosa? A tecnologia vai nos salvar? Os nossos grandes construtos sociais, a nossa grandíssima democracia vai funcionar? E isso é crucial para a gente pensar hoje. Tem todo um pano de fundo histórico muito consistente nesse livro, porque, né, de novo, a Mary Shelley escreve romances históricos, até quando o assunto parece que é outro, algo do romance histórico está sempre pairando por ali, e essa é uma das perguntas que ela lança nesse livro, né? Isso que o Império Britânico e que o mundo ocidental tanto se orgulha da sua grandíssima organização e estruturação social democrática, entre todas as aspas, isso vai nos salvar? Não vou contar a história do livro, né? Mas eu acho que o próprio título desse livro já é um spoiler. Então, já fica aí uma sugestão de qual que seriam as possíveis respostas, né? Embora, obviamente, sempre o que importa não são as respostas, são as perguntas, né? Mas eu acho que é isso. Isso é interessante, né? Isso porque essa pergunta, e se tudo der errado, é a base das distopias contemporâneas, que aí, claro, se desenvolvem de inúmeras maneiras, mas elas costumam subjazer aí, a maioria absoluta das histórias distópicas, essa preocupação. E se isso aí que a gente está fazendo, se isso der tudo errado, como é que vai ser? Como é que a gente vai se safar dessa? É sempre uma pergunta por trás das distopias. Como é que a gente vai se safar dessa encalacrada onde a gente se meteu? É isso. Você está sem microfone. Dudley, teu microfone está fechado. Dudley, posso fazer um comentário? Pode, vai lá. Jaqueline, achei muito interessante uma questão, claro, várias, mas uma questão que falou que me chamou a atenção agora, que ela, mesmo nos romances que não são categorizados como romances históricos, ainda assim ela às vezes parece que está fazendo romance histórico pela relevância e a profundidade que ela trata os temas que eram contemporâneos dela e por eles continuarem fazendo sentido para nós. E eu estudei romance histórico, a teoria de romance histórico. E aí um dos grandes teóricos do romance histórico, que é o Georg Lukács, ou Lukács, dependendo de quem pronuncia, ele vai, na discussão dele, ele chega a uma das conclusões de que o maior romancista histórico é o romancista que escreve sobre a história do presente. Ele não precisa falar do passado para fazer romance histórico. Qualquer romance que ele escrever vai ser histórico, porque ele vai fazer, inclusive, a história do presente, porque ele vai falar sempre do passado como uma pré-condição do presente. Então, eu acho que, nesse sentido, ela sendo uma grande romancista, ela se torna uma romancista histórica de alguma forma, nesse sentido. Fez muito sentido isso que tu estava dizendo. Perfeito. Esse texto do Lukács que você mencionou é fundamental para o entendimento do romance histórico, e é interessante que ele traça, o Lukács, o que seria um panorama do gênero,
e das principais características do gênero. Eu não me lembro se ele chega a mencionar a Mary Shelley, eu acredito que não. Ele não, vai para nos textos que eu li, não. Não, ele não chega a falar da Mary Shelley, mas ele delineia, digamos assim, a tipologia do gênero. E é muito interessante que se a gente pegar a definição dele, as ideias do Lukács sobre o romance histórico e pensar nos romances da Mary Shelley, você vai ver que não encaixa como uma luva, porque eu detesto essa expressão, as coisas raramente encaixam como uma luva, a gente é que força a barra, mas elas não se encaixam como uma luva, mas faz muito sentido. Se consegue uma maior e melhor compreensão da obra da Mary Shelley a partir disso. E outra coisa que eu acho fundamental também, e o que eu sempre digo não existe literatura sobre o passado. Todo romance histórico é necessariamente sobre o presente. A gente só olha o passado para compreender o presente. Fora isso, o passado não tem muita relevância. Ele só serve para a gente se entender, principalmente na literatura e das artes. Da mesma forma, também acho que não existe literatura sobre o futuro. Também acho que nem a distopia e nem a ficção científica são sobre o futuro. Elas são sobre o presente. A gente direciona o nosso olhar, seja para o futuro ou para o passado, por N questões, porque a gente precisa entender o presente. Porque é só o presente que existe, né? No frigir dos ovos, só tem presente. Eu tenho umas perguntas aqui, e aí até uma das perguntas é relacionada ao que a gente comentou nos primeiros e-mails daquele cartaz. Tem alguém perguntando o que tu achou daquele filme da Mary Shelley, que de fato a gente sabe muito pouco sobre ela, fora o fato dela ter escrito Frankenstein, né, como tu mesmo trouxe aqui hoje. E aí eu peguei perguntando, Ingrid perguntando, não sei se tu ouviu, mas queria saber como... Aí também essa palavra aí, eu também não gosto, que é fidedigno, mas... Enfim, eu lembro que o primeiro cartaz, eu te mandei alguns cartazes, que tinham o fato de um filme, né, da Mary, baseado na vida dela. Eu lembro que tu comentou, se me permite comentar para todo mundo, um comentário assim, eu não sou muito fã do filme, mas o cartaz ficou muito bonito, então pode usar esse cartaz aqui. Você chegou a ver, mas de repente aproveitar já falando nessa tua pesquisa aí, o que tu vê sobre a visão que a gente tem dela, né, assim, em filmes, eu já vi alguns documentários, não é bem documentário, mas aqueles programas estilo do History Channel, que vão fazer uma dramatização, né, e tinha aquela dramatização de quando ela escreveu o Frankenstein a primeira vez, que todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou surpreso, essas coisas assim. Então, de repente, falar um pouquinho sobre isso. Sim. Olha, eu acho que não tem muito como pensar Frankenstein e uma boa parte da Mary Shelley sem a gente compreender o cinema. Uma vez eu comecei a fazer um levantamento de quantos filmes sobre Frankenstein ou sobre Mary Shelley, e aí quando eu cheguei no 300 eu me irritei e desisti, e aí não quis fazer mais. E teve uma época que eu estava assistindo muitos desses filmes, e a impressão que eu tinha, normalmente, eu ficava pensando, por que eles são tão ruins, tantos filmes, e tão ruins, e é uma história tão boa, a história do romance é tão sensacional, a história da vida da Mary Shelley é tão espetacular, sofrida, doída, mas ainda assim tão espetacular, que eu ficava pensando, como se pode produzir tanta coisa chata, né? Peço desculpa aos fãs de cinema, também gosto muito de cinema, mas eu acho que a relação da Mary Shelley e do Frankenstein com o cinema é um pouco problemática. Não estou dizendo que todos os filmes são ruins, obviamente que não. Muita coisa boa, muita coisa que vale a pena assistir, sem dúvida nenhuma. Muita coisa que leva adiante a vontade de ler, e isso acho que é sempre bastante positivo, mas, em geral, o que eu percebo é que tudo não, né? Muita coisa é bastante estereotipada, as adaptações de Frankenstein
costumam, com as louváveis exceções, né, mas elas costumam dar um direcionamento, um foco de atenção para as questões que, na minha opinião, são irrelevantes, né, que, né, a questão do cemitério, das partes do corpo, toda aquela questão que eu mencionei antes, daquele show pirotécnico que acontece na hora da criação e do laboratório, e do maquinário, aquela quantidade enorme de máquinas, nada disso está no romance, né? Isso é uma criação do cinema. Isso a gente entende por que isso está lá no cinema, isso tem um apelo visual. Obviamente que as linguagens são diferentes, a linguagem cinematográfica não é a linguagem literária, e não existe, obviamente, nenhuma obrigatoriedade dos filmes de serem fidedignos, ou de serem fiéis à obra, né? Acho que, quanto a isso, não há o que cobrar dos filmes nesse sentido. Um filme é uma obra independente, é uma leitura, é uma interpretação, cada diretor, cada ator, inclusive, é livre para fazer a sua leitura. E isso é muito rico, porque a gente tem muitas leituras de Frankenstein e muitas leituras da Mary Shelley enquanto personagem, né? Mas o que eu acho, em geral, é que os filmes se ocupam muito das questões menores, né? Obviamente que tem filmes maravilhosos que se ocupam de todo o drama ético, de todo o drama moral, que se ocupam da belíssima e conturbada relação entre o criador e a criatura, que é uma coisa que tem um potencial simbólico gigantesco. Enquanto que os filmes sobre a Mary Shelley, já repararam que os filmes sobre a Mary Shelley tratam, sendo a mesma coisa, da infância dela sem a mãe, do episódio que ela fugiu lá com o namorado e com a meia-irmã, da história da Vila Diodati, lá, do episódio do concurso das histórias de terror, e aí da publicação de Frankenstein, e daí acabou o filme. Né? E aí a Mary Shelley morreu com 54 anos, 55 anos, morreu cedo, né? Mas entre Frankenstein e o resto da vida dela, tem uns bons anos aí, são sumariamente ignorados. Ninguém quer saber o que ela fez depois. E ela fez muita coisa depois, né? No máximo, alguns filmes vão até a morte do marido dela, em 1822, que aí, né, ela ainda era uma jovenzinha. Tem pelo menos mais umas 2 ou 3 décadas aí que ninguém olha, né? Esse filme que está no cartaz, estou me esquecendo agora o nome do diretor, é muito bonitinho esse filme. Eu assisti há um tempo atrás, gostei, achei bonito, visualmente bonito. Me chamou a atenção que os atores e as atrizes são talvez excessivamente bonitos, né? Todo mundo é muito bonito. Isso é sempre uma coisa que me chama a atenção, me causa um pouco de estranheza, mas acho que esse filme vai em alguns lugares interessantes do pensamento da Mary Shelley, vai em alguns lugares muito interessantes da relação dela com o Percy Shelley, que sempre foi uma relação muito idealizada, como se fosse uma coisa muito linda, como se ele nunca tivesse sido um trouxa, e ele foi, em muitos casos. E acho que esse filme vai nesses lugares, assim, que eu acho bem bacana, acho que tem um mérito super legal aí. Fora que ele, se não me engano, agora se não me falha a memória, ele é filmado em alguns lugares reais, né? A igreja de St. Pancras, que era onde ela se encontrava com Shelley no túmulo da mãe e tal, o lugar mesmo, a imagem muito bonita e tal. Então, acho que esse filme tem vários méritos. Mas ele continua apresentando a Mary Shelley como autora de Frankenstein e nada mais. Ele tem esse mérito de apresentar um olhar muito interessante para a vida dela antes do Frankenstein, mas ele termina ali.
E ele, enfim, se ocupa apenas da juventude dela, e a gente sai desse filme sem nem desconfiar que ela tem toda uma outra obra para além do Frankenstein. Essa acho que é a única crítica que eu teria a esse filme nesse sentido. Tem gente que falou ali de Black Mirror, como já fez pesquisa sobre Black Mirror, a gente comentou ali, que foi a Laís, disse que Black Mirror pode ser uma resposta para esse medo dessas consequências da tecnologia que podem não ser tão boas assim. Como já fez uma pesquisa sobre isso, você quer falar um pouquinho de Black Mirror, qual a tua visão? Posso falar. Acho que Black Mirror também ficou bastante famoso e começa a acontecer ali um fenômeno com Black Mirror um pouquinho parecido com o que já aconteceu com Frankenstein, que é ele se tornar um elemento do imaginário cultural da nossa sociedade. Assim como Frankenstein virou uma palavra, né, uma palavra dicionarizada, inclusive, isso ainda não aconteceu com Black Mirror, não sei se vai acontecer, mas já se populariza frases do tipo, nossa, isso é tão Black Mirror, né? Ou seja, já dá para escrever com hífen, já dá para dicionarizar a palavra Black Mirror. Não acho que tenha uso para isso ainda, mas talvez, né? E eu acho que sim, Black Mirror explora algumas questões muito parecidas com o que Frankenstein explora e outras obras da Mary Shelley também. E eu acho que ele passa muito por passa muito por isso de que apresenta a própria tecnologia enquanto monstro. Em muitos dos seus episódios, a própria tecnologia é o monstro que a gente tem que temer, mas também, na maioria absoluta dos episódios, quem realmente causa o problema ali é o ser humano. Né? Quem realmente toma decisões, que são decisões extremamente problemáticas, é o ser humano. Né? De forma que o monstro sempre ocupa aquela posição ambígua. Ele não é um monstro que despencou do céu e que não tem nada a ver com aquela sociedade ali, né? Ele é um monstro que é produzido pelas suas próprias vítimas. E, portanto, ele tem uma relação de simbiose com as suas próprias vítimas. O monstro é também vítima daquela conjuntura ali, né? Então, tanto Frankenstein quanto Black Mirror fogem dessa visão maniqueísta de colocar a culpa no monstro, né? Ele ser o malvadão da história, todo mundo ser bonzinho, que é uma coisa que acontecia, por exemplo, em alguns dos romances góticos do século XVIII, pré-Frankenstein. E é nesse sentido que eu disse também que Frankenstein inaugura um novo tipo de romance gótico, que é um romance que explora muito mais a ambiguidade dos personagens, que não são nem totalmente bons, nem totalmente ruins, e abandona um pouco mais a questão da dualidade, né? Ou de ser bonzinho, ou de ser malvadão. E aí, aproveitando falando dos filmes, alguém mencionou aqui, que fez a pesquisa com mais de né, que chegou no filme número 300, aí cansou, que tem, a maioria dos filmes que eu conheço também, antes de ter lido Frankenstein, eram sempre ele como um monstro e quase nada do livro lá tem mesmo. Mas tem aquele do Kenneth Branagh, que tu deve conhecer, que eu acho que ele tenta, aí eu não gosto da palavra, mas por questões didáticas, acho que começa a usar essa palavra aí. Que é aquele que tenta ser fiel, tenta usar o livro, tenta ter os mesmos personagens, tenta fazer alguma coisa assim. Pergunta essa tua pesquisa, o que tu acha desse filme, que a Tatiana está perguntando, e se tem algum outro filme que tu diria assim, esse acho que fez um trabalho muito bom, ou mesmo quando ele não segue exatamente a narrativa do livro, tu diria, isso é um que vale a pena, porque ele explora bem esses temas, o que tu acha? Então, esse filme eu acho bem bacana, acho que foi feito um trabalho bem legal ali,
Mas o que eu acho de mérito desse filme não é o fato dele ser fiel à obra, né? Eu acho que ele tenta, assim, seguir a obra mais perto, eu acho que ele faz isso bem, mas eu acho que não é por isso que ele é bom. Eu acho que um filme pode se inspirar livremente, pode tomar infinitas liberdades em relação ao livro e ainda assim ser um grande filme. Eu acho que esse filme é bom porque ele dá conta da complexidade dos personagens. Acho que ele é um filme muito bem feito, porque ele desperta sensações, inúmeras sensações, a cena da criação da criatura, isso é uma coisa meio engraçada de dizer, mas a cena da criatura vindo à vida ali é forte, é uma coisa com a qual a gente se envolve emocionalmente. A relação entre o criador e a criatura é forte, né? E de forma que esse filme específico, ele não se furta a explorar os lugares da dúvida filosófica. E eu acho que é por isso que ele é bom. Né? Por acaso ele é mais fiel ao livro, mas eu acho que não é isso que faz dele um bom filme. Eu acho que é realmente essa exploração filosófica mesmo, que faz com que ele seja bem bacana. Você tinha feito uma continuação da pergunta e eu já me esqueci. Você tem outros filmes que tu diria, assim, além desse, que tu diria, esse é um que, quando eu tinha aquelas exceções, essa é uma exceção que faz um bom trabalho. Sim. Tem 2 filmes que eu gosto de recomendar, que eu até separei aqui para deixar de recomendação. Eu vou colocar o link aqui no bate-papo, os 2 links, porque são 2 filmes que eu acho que são interessantes, os 2 são antigos, os 2 são da década de 80, e nenhum dos 2 é fiel a coisíssima nenhuma. Nenhum dos 2 segue de perto, não são adaptações do Frankenstein, são 2 filmes inspirados na Mary Shelley e naquele episódio ali do concurso das histórias de terror. O primeiro é o Haunted Summer, que aconteceu uma coisa terrível quando esse filme foi lançado no Brasil, que deram um título absolutamente brega em português, e ele se chama Primeiro Verão de Amor. Mas ignorem que ele tem esse título, porque é uma coisa lamentável, não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Ele é um filme interessante, porque ele mobiliza ali uma série de outros textos literários que são relevantes para aquele momento em que a Mary Shelley está escrevendo Frankenstein. Inclusive, ele é um filme... Às vezes a gente precisa de se a gente não conhece os poemas, os personagens citam e dizem alguns poemas ao longo do filme. Se a gente não conhece, às vezes a gente perde a referência. E aí, perdendo a referência, eu não sei quão interessante ele permanece sendo. Ele tem toda uma caracterização e uma ambientação que eu acho bonitinha, embora reforce essa ideia da Mary Shelley como autora do Frankenstein. Né? Mas ele é bonitinho, queridinho, assim, e tem esses diversos outros poemas que são muito bonitos. Então, eu acho que esse é um filme que vale a pena conhecer. E o outro, o Gothic, que eu acho que se chama Gótico, em português também é do final dos anos 80, 86, se não me engano agora. Ele é totalmente outra proposta. Esse, sim, se aproxima muito de um filme de terror, mas um filme de terror psicológico. E aí ele explora, ficcionalmente, naquele episódio da Mary Shelley, uma série de temas que são cruciais para Frankenstein, mas que não são os temas mais óbvios, como, por exemplo, a questão da maternidade, que no Frankenstein, para bom entendedor, o tema da maternidade está gritando no Frankenstein.
mas não é um dos temas óbvios. E esse filme dá um pouquinho de medinho, aí quem tem medinho de filme de terror, tipo eu, assiste de tarde, ou chama a mãe para assistir junto, esse tipo de coisa, que dá um pouquinho de medo, mas eu acho que ele explora uns temas muito, muito bacanas. Ele tem uma cena final da Mary Shelley, quase que numa espécie de labirinto, que eu acho muito representativa da posição que ela ocupa na historiografia literária. Então, né, sempre que tem que recomendar filmes, eu recomendo esses dois. São antigos, mas acho que vale a pena. A Lauren comentou ali que tanto Frankenstein quanto Drácula são paralelos quanto à influência do cinema em relação ao imaginário coletivo, né, que a gente tem. Não sei como eu estava dizendo, assim, como que o audiovisual, como que ele nos faz ter não sei assim, uma ideia de que alguma coisa é de um jeito, né, e quando a gente vai ler o livro, não é bem aquilo. Como diz? Eu acho que, então, Drácula é um outro livro que não dá para a gente pensar nele sem o cinema, né? No sentido de que muito do que a gente sabe, ou muito do que a gente imagina do Drácula, vem do cinema, e não vem do texto em si, né? Mas eu acho que esses textos todos, Drácula, Frankenstein, alguns outros, tem uma relação muito interessante com essas adaptações visuais, porque são linguagens muito diferentes, né? Você lê uma história tipo Frankenstein é uma coisa, você assistir, isso é completamente diferente, né? Pensa que nas primeiras exibições do filme Frankenstein de 1910, tinham pessoas que eram tiradas da sala de cinema na maca, porque desmaiavam, passavam mal, e tal. E, se não me engano, algo parecido também aconteceu com os primeiros filmes sobre Drácula. E eu acho que, às vezes, a gente perde de vista um pouco o quanto as linguagens são diferentes e o quanto a linguagem cinematográfica e visual, nesse sentido, o vídeo, né, o quanto isso é recente. A literatura é muito antiga, a escrita é muito antiga, né? Agora, o cinema é praticamente um bebê, né? Se a gente for comparar a idade das artes, eu estou me lembrando também daquele primeiro filme dos irmãos Lumière, que era só um trem, né? E as pessoas saíram correndo da frente do trem para não ser atropeladas. Mas é isso, né? Eu acho que o Frankenstein, principalmente, tem uma relação muito especial com a narrativa visual, que nesse momento a gente já não tem mais como separar. E é nesse sentido que eu digo que Frankenstein se tornou um elemento do imaginário cultural do Ocidente. O Drácula também, na verdade. Então, não tem muito como a gente separar essas coisas, e, para ser bem sincera, eu não vejo muito problema nisso. Eu acho que mesmo eu sendo chata e ranzinza e reclamando que os filmes são ruins, não tem bola, isso não quer dizer nada, né? Eu acho que o cinema tem uma contribuição fundamental para o nosso imaginário. Então, quando eu digo, esses filmes são todos ruins, estou dizendo que eu não gosto, né? Ou eu não gosto de muitos deles, mas não de forma alguma é uma desvalorização. Não acho que eles não tenham valor. Pelo contrário, cada filme, cada adaptação é uma leitura e é uma interpretação. E se tem uma coisa que Frankenstein faz muito bem, e em diversas obras, Drácula também, é se prestar a diversas leituras. Eu acho que, inclusive, uma obra é uma grande obra justamente porque ela permite sucessivas interpretações. E essas interpretações do cinema e agora das séries, das plataformas de streaming, elas cumprem também
o papel de manter viva essas histórias, de nos mostrar como essas histórias são relevantes, de ajudar essas histórias a dizer o que elas ainda têm para dizer. Eu acho que isso é bacana. Mesmo quando eu não gosto, eu acho que é bacana mesmo assim. A Rita que comentou, por exemplo, por conta de Notre Dame, né, que tem uma... perguntando ali, né, quem que é um monstro, que é o ser humano. Eu aproveitar pegando a pergunta dela, tu comentou de outros filmes, eu fiz um trabalho uns tempos atrás, em que eu comparei a criatura de Frankenstein com Edward Mão de Tesoura e com A Forma d'Água. Não sei se tu viu esses outros filmes aí, mas que eu acho que é interessante porque o Crocodilo de Notre Dame, Frankenstein, A Forma d'Água e Edward Mão de Tesoura fazem essa pergunta aí do quem que é o monstro, né, naquelas narrativas. Tem alguém ali que, do ponto de vista físico, né, assim, como corpo, você pode dizer, é um ser monstruoso porque ele é muito, como é que assim, causa horror, né, nas outras pessoas ao seu redor. Mas quem é que toma as decisões que são realmente assim, quem é que toma essas decisões que vão ser horripilantes, né, no fim das contas, assim? Não sei se tu viu esses filmes, se tem algum comentário. Sim, eu acho que o Edward Mãos de Tesoura, ele é frequentemente tratado em relação ao Frankenstein justamente por essa questão, né? Porque ele é mais um monstro que a gente tem vontade de levar para casa, porque ele é o fofo, né? E também isso, né? Como assim monstro? O que você quer dizer com isso? E essa é uma questão que não para de adquirir significados e vem se tornando cada vez mais relevante porque oferece uma oportunidade da gente se repensar enquanto sociedade. Como diz o Cohen, na teoria do monstro, ele tem aquele livro super conhecido, Monster Theory, que diz isso, né? O monstro, ele é sempre um sintoma de alguma coisa que pertence ao coletivo. Então, o monstro é aquele corpo estranho que eu estou dizendo neste momento que é um monstro, mas é porque ele desrespeita certas convenções sociais pré-estabelecidas. É porque eu não sei lidar com ele. Por isso que ele é um monstro. Não é porque ele seja inerentemente mal ou essencialmente mal. É eu que não sei o que fazer com ele. É eu que não sei como classificar o monstro. Por isso ele se torna monstruoso. Eu não consigo compreendê-lo e ele, como diz o Cohen, né, ele é uma falha de categoria. Ele me diz que tem algo ali que eu não estou sabendo classificar. E aí a gente pode extrapolar isso para inúmeras questões. O próprio Drácula, mais recentemente, vem sido entendido como o estrangeiro, e muitas vezes como o imigrante, que é uma categoria de ser humano que, em inúmeros contextos, é tratado como um monstro. Por quê? Porque eu não sei o que fazer com ele. E essa situação de encontrar-se um estrangeiro numa terra estrangeira é ser outro, né? E o monstro é sempre o outro. O monstro é aquilo que não sou eu, aquilo com que eu não quero, não gosto, ou não consigo me identificar, porque ele representa aí uma falha de categoria. Não sei classificar, não sei entender, portanto, eu relego a posição de monstruoso, porque ao relegar, seja lá o que for, nesse caso, ao relegar toda uma categoria de ser humano a uma posição de monstro, eu não preciso reconhecer a igualdade que existe entre mim e essa categoria de ser humano. Então, acho que nesse sentido, essas histórias são e permanecem sendo fundamentais para se pensar essas questões. A Isabela, ele perguntou, não sei se é uma pergunta mais técnica, digamos assim, se tem tradução do The Last Man em português.
Tem. Sim. Inclusive, tem uma tradução, uma tradução que chama O Último Homem, que até pouco tempo atrás custava R$25 na Amazon. Em época de livros caríssimos, um talento. E tem e-book também, tem acho que uma edição bem comum, que é um e-book bilíngue, tem em inglês e em português. Tá. Não, eu estou tentando lembrar, mas eu e o Matheus, a gente fez um projeto faz uns 2 anos já. A gente estava dando aula de português e literatura para os segundos anos do ensino médio, né, que o IF tem ensino médio. Então, nós vamos ver o romantismo e o realismo na literatura, e nós fizemos um projeto de curtas. E teve uns alunos meus que eles pegaram esse conto do The Last Man e fizeram, né, com um curto assim de 10 minutos, mas ficou bem legal. Até eu tô com medo até de estar confundindo o título, mas eu lembrei agora do projeto que eu achei bem interessante. Então é legal porque é um livro que tem pouco conhecido, mas que teve apelo, né, com alunos adolescentes, assim. Então, acho que essas histórias têm um apelo gigantesco com alunos adolescentes e é uma pena que não se explore mais na escola, inclusive. Só um pequeno parênteses, aquele filme do Will Smith não é baseado neste livro, que é uma coisa que sempre me perguntam. Ele é baseado em outro livro, que se chama também I Am Legend, Eu Sou a Lenda. Já me sei o nome do autor, é um autor que é menos conhecido, mas ele não é baseado no livro da Mary Shelley. A história da Mary Shelley é totalmente outra história. Tu falou das questões, outras questões que o livro levanta, questões éticas, alguém comentou até ali no chat, que a gente chamaria, acho que, de bioética. E aí, eu sou um pouco noveleiro, aqui sendo um pouquinho brega, mas esses dias eu estava reprisando o Clone, que é uma novela tem 20 anos já, eu acho. Eu estava lendo uma notícia dizendo assim, 20 anos depois, o Clone continua tendo, como é que é assim... Ele continua tendo uma importância, porque tem toda aquela pergunta ali que tinha na novela, para quem viu a novela, que tem lá no VG7 que tu não consegue resolver. Assim, bom, se tu cria, tu tem autorização para assim, criar uma vida sem ser aquele, né, o fluxo natural o fluxo da natureza, se tu cria essa vida, bom, essa vida ela é menos, né, que as outras que são criadas pela natureza. Acho que ele traz umas questões, assim, que, né, como comentou, quando a gente vê só aqueles filmes que aparece um monstro e que não tem nenhum questionamento ali sobre a maternidade ou paternidade, o abandono, esse medo, né, essa repulsa por algo que tu criou, eu acho que eu também acho que isso aí se perde, mas eu também lembrei disso, assim, nessa parece uma coisa muito boa falar de novela aqui, mas eu lembrei dessa questão, porque acho que até hoje, muito dos discursos políticos que a gente está tendo no momento, eu acho que eles não vou dizer que começam a influenciar, mas eles sempre estiveram aí, porque a gente não consegue resolver, assim, até que ponto é ético, é correto fazer determinado procedimento científico, se aquilo vai alterar, né, a vida de alguém, vai alterar o fluxo que seria natural, as coisas assim. Não sei se você quer comentar algo sobre isso. Então, eu acho que justamente essa novela tem tudo a ver, né? Agora já não me lembro mais, para ser bem sincera, não tenho nem mais certeza se eu acompanhei do início ao fim essa novela, acho que não me lembro, mas eu acho que essas questões todas que você colocou agora são questões que estão claramente colocadas no Frankenstein. E são questões tão difíceis de resolver que elas apareceram de novo na novela, lá, sei lá, 180 anos depois. Então, eu acho que super válido, né? Super válido trazer essa reflexão para um contexto mais de massa, né? Como é a novela. Eu não me lembro se eu achei bom a novela, ou se eu não achei, se eu achei que era legal assistir ou não, mas também não importa. Eu acho que é extremamente válido trazer a discussão, fomentar o pensamento,
num contexto de altíssimo alcance, como era, não sei se ainda é, o quanto que ainda é, uma novela da Globo, mas acho que está valendo, com certeza. Tinha toda uma discussão sobre, como é que era? Tem um julgamento, né, para decidir se, quem que é o pai do clone, ou quem que é a mãe, né, assim, é a mulher que gerou e que não sabia, né, que aquilo era um clone, é o cientista, o médico que fez a operação. O clone também ele não consegue assim, se identificar ali no... ele não consegue se sentir totalmente humano, né, ele se sente meio que um pária ali no meio de todo mundo, porque ele quer conhecer sua origem. Então, claro, assim, é uma novela, então ela tem um outro propósito, tem um outro meio, mas acho que ela traz essas questões aí que elas não são muito fáceis de responder, tanto que o final na novela do clone, do personagem que é o clone, termina totalmente em aberto, assim, né? Porque acho que nem no livro, não vou dizer que o livro termina em aberto dessa maneira, mas algumas discussões elas terminam sem assim, uma resposta clara de quem que é o vilão, né? Foi certo ou não foi? Essas coisas assim, eu acho que essa é a discussão que traz aí. E é a pergunta que os cientistas estão tendo que se fazer ainda e que não encontraram a resposta, talvez porque não tem uma resposta. Não tem. Talvez... Eu não vi a série, mas a Vitória comentou que a série Orphan Black, né, que trata de modificações genéticas. Bom, a gente teve várias obras assim, de distopias, ficção científica. Estou me lembrando daquele filme A Ilha, com Ian McGregor, né, que não viu ainda porque eu fui ver o filme sem saber de nada e eu só descobri o que era lá no meio e eu achei muito legal porque eu não sabia de nada, mas que envolve alguma coisa, né, sei lá, de preservar corpos, digamos assim, né, para um bem maior, mas isso pode... eu vou tentar não falar porque quando eu fui ver eu não sabia nada, eu vi por acaso, então eu gostei muito disso porque eu estava achando que fosse e era B ou C depois. Pessoal, a gente já está... Desculpa. Não, só ia dizer que eu não vi essa série, mas acabei de anotar o nomezinho aqui. Tá. Eu estou que nem agora, Pires, não posso opinar. Bom, pessoal, a gente já está chegando já em 1h30 já de conversa aqui. Não sei se tem mais alguma última pergunta, mas senão acho que eu vou passando já para o encerramento aqui. Uma informação muito, muito legal. Estou morando em Curitiba, né, na UTFPR, mas quando vieres a Porto Alegre, depois da pandemia, vamos te convidar para vir a Osório para uma conversa, né, presencial, assim, que é muito legal. Como tu viu, tem, né, o professor Matheus, ele está dando as disciplinas de literatura em língua inglesa no curso de letras, e ele tem um projeto de pesquisa que envolve, né, justamente isso, assim, que dialoga bastante contigo também, né, então acho que a gente tem muito a colaborar um com o outro, né, em bastante parceria de pesquisa. De forma A gente tem estudado assim questões de literatura de língua inglesa no ensino bastante. Nosso curso é bem focado no ensino. Então, por exemplo, tem só para mencionar um TCC assim que eu acho que tu ia achar interessante, né? Que é da Paula. A Paula acho que deve estar com a gente aqui. Que a gente está se questionando se num graded reader do Edgar Allan Poe, como é que fica a questão do gótico numa leitura facilitada? Como é que fica nesse texto recontado? Isso precisa ter alguma atividade? Isso está no texto? Isso se perdeu, não se perdeu? E como que o professor leva e pode levar isso para uma sala de aula? Então, assim, só um exemplo de algumas das preocupações que a gente está trazendo. Quer dizer, agora estou vendo a Paula aqui, quer dizer, não usando a literatura só como pretexto, mas bem pelo contrário, discutindo questões realmente do cerne da literatura, preocupações literárias, mas para o ensino, e se isso é possível e como que seria possível trazer isso para o ensino de inglês. Porque o primeiro pressuposto não tem como tratar nada disso no ensino de inglês. E a gente gostaria de questionar isso. Não, eu acho que tem como sim, com boa vontade. Então, não sei se tu te interessa por essas questões, Jaqueline, mas de repente a gente pode criar um diálogo.
Eu me interesso bastante, eu acho, inclusive, que vocês estão mais que de parabéns por prestar atenção nessa questão do ensino da literatura, que é uma coisa que ainda está por se estabelecer nos cursos de letras, e eu acho que é um momento que é essencial pensar nessas questões, porque a literatura sempre esteve nos cursos de letras, a gente sempre soube por quê, para mim sempre foi muito evidente, eu também fiz letras em outro mundo, literalmente, no século passado, e as coisas realmente eram muito diferentes, e eu tenho a impressão que não cabia muito naquela época esse questionamento de qual que exatamente que é o papel da literatura na formação desses profissionais. E acho que a gente passou muito tempo sem discutir essa questão, que é essencial, porque, bom, o curso de letras é para formar professores, né? Então a gente tem que ter uma clareza maior do papel das coisas que a gente estuda, e entre elas a literatura. E aí, especificamente, pensar a literatura de língua inglesa enquanto material para a aula de inglês também é uma questão urgente, uma questão pela qual eu me interesso bastante, acho fundamental pensar nisso. Tive o privilégio de acompanhar um projeto razoavelmente longo de uma colega que está nos assistindo aqui também, a Jaqueline, que fez todo um trabalho com Frankenstein na escola. Falhou a voz, mas já voltou. Tá ela aí no bate-papo. Fez um trabalho muito bonito, deixando muito claro que, sim, não é apenas possível, é necessário e importante levar essas questões todas para a sala de aula de língua inglesa, do ensino médio, do ensino fundamental talvez, mas do ensino médio com certeza, e da escola pública, onde os alunos são, sim, capazes de ler o texto em inglês, ainda que seja o texto simplificado, que é um texto, um tipo de texto que justamente é um material pedagógico bastante importante, de forma que, para um aluno de ensino médio, ter essa experiência de fazer a leitura do livrinho ali, de capa a capa, é fundamental. A gente não pode continuar aceitando que esse tipo de coisa não aconteça nas escolas. Eu acho que tem que acontecer, sim. A gente já tem alguns trabalhos pioneiros nesse sentido, e que fizeram aí esse grande serviço de abrir o caminho, de abrir a discussão e de nos dar, assim, os primeiros passos e o primeiro respaldo para a continuação de um trabalho que tem uma relevância social e educacional muito forte. Bom, pessoal, acho que vamos encerrar, então, assim, foi excelente, né? E para encerrar, então, vou te pedir para fazer as dicas culturais, né, que é um projeto que a gente tem. Assim, começou a pandemia, a gente começou a pedir para os professores darem dicas, porque nisso a gente viu que fosse uma coisa assim de 1 a 2 semanas, né, e estamos aí quase todo um ano, mas essa ideia acabou pegando no gosto dos alunos, os alunos gostaram muito, alunos participando. Então, se puder dar uma dica assim, de um filme, um livro, uma série e um álbum musical, né, para compartilhar conosco. Bacana. Tá, eu quebrei um pouquinho a cabeça aqui para pensar em algumas coisas que eu queria recomendar e que eu achasse que eram bacanas mesmo, né? Eu acho que de filme eu recomendaria aqueles dois que eu mencionei antes. O Haunted Summer, que vocês vão esquecer que ele se chama Primeiro Verão de Amor em português, e o Gótico do Ken Russell. Acho que são dois filmes que vale a pena. Mas quem não gostar do filme, são dois filmes que vale a pena conhecer. De livro, eu queria recomendar, deixa eu só achar aqui, né? Eu queria recomendar esse aqui, que é um livro que se chama As Piedosas,
de um autor argentino, aí fugindo um pouquinho da minha própria área, que é a literatura inglesa, de um escritor argentino que se chama Federico Andarhazy. Eu vou deixar aqui um bate-papo também. As Piedosas é um livro que recupera de uma forma muito louca certas questões de Frankenstein e certas questões de monstruosidade e alguma coisinha sobre a Mary Shelley também. Para pensar essa questão de quem é o monstro, essa questão do o que é um monstro, é um livro sensacional, tem que ter um pouquinho de estômago, tá? Mas também, além disso, um texto muito bem escrito. De música, eu fiquei pensando muito do que eu recomendaria de música, me vieram algumas ideias, mas no fim eu resolvi recomendar uma coisa que já é muito famosa, talvez muitos já conheçam, mas sei também que muitos são novinhos, talvez não conheçam, um álbum do Iron Maiden, que se chama Power Slave. Tem que, né, curtir aquele lance pesado do metal e tal, mas entre o rock pesado e as músicas de metal, é um primor esse álbum. Ele não tem uma relação, assim, obviamente, direta com Frankenstein, ele tem músicas belíssimas, e a última faixa, para quem já conhece, já se ligou, que se chama The Rime of the Ancient Mariner, que é uma adaptação, ou uma versão de um poema do Coleridge, poeta do século XIX, que era um dos poemas preferidos da Mary Shelley, que, inclusive, está citado no Frankenstein. Tem um versinho, 2 versinhos desse poema que estão citados do Frankenstein, e é um poema que tem um papel fundamental para a construção do imaginário da própria Mary Shelley. Tem uma história muito louca da infância dela, de que ela foi pega escondida embaixo da mesa, embaixo do sofá, não me lembro, porque ela queria ouvir o Coleridge recitando esse poema. O Coleridge era amigo do pai, frequentava a casa dela, ela era criancinha, né? E o Coleridge já era um poeta um pouco mais velho, mais conhecido, e um dia ele chegou na casa do pai dele e disse: escrevi esse poema aqui, vocês querem ouvir? Não, bora lá, vamos ouvir. Tira as crianças da sala, porque o assunto era pesado, e nessa a Mary Shelley se esconde ali, e o pai encontra, dá uma carraspana nela e tal. Então, é uma história bem bacaninha. Né? E isso de música. E aí tem um seriadinho que eu vou recomendar também, que eu imagino que a maioria já assistiu, mas que eu acho que foi muito bonitinho. Essa pergunta que eu vim perguntando, o nome do poema é The Rime of the Ancient Mariner. Estou digitando. Estou digitando errado. O poema é longo, o poema tem aí algumas páginas, assim, a música é uma versão curtinha, mas muito representativa, um troço muito bem feito mesmo. E aí, de seriadinho, quem não assistiu, assista a Penny Dreadful, a primeira temporada, que foi a que eu assisti, depois eu não assisti mais. Eu tenho uma dificuldade terrível em acompanhar os seriados, quando eles começam a ter a temporada 2, 3, 4, 5, mas a primeira temporada é muito bacana, tem uma leitura do Frankenstein, que é muito bacana, e tem uma leitura de inúmeras outras obras da literatura inglesa que circulam ali de uma forma interessante. Vou repetir aqui os nomes dos filmes, que eu vi alguém perguntando. Está lá, Haunted Summer e Gothic. Muitas referências no Penny Dreadful, inclusive de outras obras que não seriam, assim, diretamente obras góticas, mas que são reaproveitadas de uma maneira bem bacaninha. O nome da série, posso sim. É Penny Dreadful.
Eu acho que é isso, gente. Espero ter dito coisas interessantes e recomendado coisas interessantes. Está chegando as férias, não pode sair de casa. Então, as recomendações culturais são mais valiosas do que nunca. Sim. Bom, eu agradeço muito, então, a participação. Foi muito bom aqui, deu para ver, né, o número de inscritos, foi realmente excelente. Quer falar mais alguma coisa, Matheus? Não, só agradecer, eu estava escrevendo, mas já que tu mencionou, só queria agradecer mesmo, nossa, excelente e ótimas recomendações, muitas recomendações, né? Então é bem enriquecedor para a gente poder se manter ocupados, né? Obrigadão. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Gostei bastante do tempo com vocês. E até uma próxima. Então, boa noite a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.